além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz no deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te entregou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. É com muita alegria que hoje vamos estudar o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Vamos lá, um capítulo muito bonito que fala sobre perseverança, sobre fé, sobre aliança, esse cuidado que a providência divina tem com todos nós, né? E o nosso papel também de peregrinos aqui na terra, sustentando aí a nossa romagem, com o nosso tabernáculo físico, nesse êxodo, nesse grande êxodo, em busca da terra prometida, em busca de um mundo melhor, em busca da nossa felicidade verdadeira, da vida eterna. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos juntos com o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai começar falando ainda, né, a continuação lá do fim do capítulo 3, nova e antiga aliança, né? Você lembra? A gente estava falando exatamente sobre isso. E Paulo ele vai começar esse capítulo dizendo: por isso, tendo recebido esta ministração pela misericórdia que temos alcançado, não desfalecemos. Importante isso, porque em outra oportunidade ele vai falar: ai de mim se não pregar o evangelho. Então, a dádiva, né, de pregar, de ministrar o evangelho, a oportunidade de trabalhar em nome de Jesus Cristo, né, é misericórdia. Isso é misericórdia, tá? E não devemos desfalecer diante de uma misericórdia, porque as dificuldades virão, os problemas virão, os desafios, mas a gente tem que lembrar que tudo isso faz parte de uma grande misericórdia e que não tem ninguém sozinho, desassistido, tá? Desde que você tenha um intuito sincero de trabalhar, faça um esforço sincero, você pode ter certeza que você vai estar cercado de bons espíritos que vão te auxiliar em tudo, certo? Então, não devemos desfalecer. Antes, abdicamos as coisas ocultas que faltam ao decoro. Não andamos astutamente, nem adulteramos a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a toda a consciência humana perante Deus. Então, aquele que
trabalha para Deus, para Jesus, ele não adultera a verdade. A verdade é a verdade, ela é imutável. Ele não anda astutamente, buscando interesses próprios, né? Então ele permanece fiel, cumprindo os seus deveres perante a sua própria consciência. Isso aí, inclusive, pergunta do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Está na consciência. Então, se eu ando com a consciência reta, eu ando reto perante Deus, na medida do possível aqui no nosso estágio aí de espíritos imperfeitos que somos. Mas a boa vontade e a disciplina são fundamentais nesse processo. Se um véu ainda permanece sobre nosso evangelho, naqueles que perecem está o véu. Olha a sutileza de Paulo em uma frase. A gente no capítulo passado estava falando sobre véu, né? Ou melhor, Paulo falou sobre véu, né? O véu que existia com a lei mosaica e que foi retirado com Cristo Jesus. E aí ele vai retomar essa temática e vai dizer, olha, se ainda permanece o véu na nossa pregação do Evangelho, na verdade o véu está naquelas pessoas que perecem, ou seja, as pessoas que não querem entender, que não querem ver, que têm uma má vontade perante as novas revelações. Então aí o véu permanece, não é no Evangelho, mas sim nas pessoas de má vontade. É isso que Paulo está dizendo aí em uma frase, né? E aí ele continua: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhe resplandeça o farol do Evangelho da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Perceba que ele coloca aí nesse versículo 4, tem dois nomes Deus aí, né? O Deus deste mundo e o Deus lá na última palavra. O Deus deste mundo é D minúsculo. O Deus da última palavra lá, que é o Deus Pai Criador, é Deus maiúsculo, com D maiúsculo. Isso é significativo, porque o Deus deste mundo é um Deus, mas não é o Deus Pai. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos infiéis. Ora, quem é o Deus deste mundo, Gabriel? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus desse mundo, que cegou o entendimento dos infiéis. Entende? Ele diz, vós sois deuses. Isso também não está lá no Velho Testamento. O deuses lá não está com D minúsculo. O Deus deste mundo, Jesus, cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhe resplandeça o farol do Evangelho na glória dele, do Cristo. Porque quem é infiel não consegue resplandecer na glória do Evangelho. E o Evangelho é a imagem do Deus Criador, o Deus maiúsculo. Compreende? Olha a sutileza. Para que a gente não fique achando que o Deus deste mundo é um César, é um príncipe. Porque um príncipe do mundo não tem esse poder. Não tem, certo? E aí esse versículo 5 está sublinhado, porque tem mensagem sobre ele mais à frente. Mas vamos lê-lo. Não proclamamos a nós mesmos. Quando você prega o Evangelho, claro, você não está falando de você, ou pelo menos não deve falar de você, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamos-nos como vossos servos por causa de Jesus.
Então, pegando aquela imagem da Santa Ceia, né? Jesus lavando os pés dos apóstolos e dizendo: olha, eu vim servir e não ser servido. É claro que quem proclama o Evangelho não vem também ser servido. Se está seguindo os passos do Cristo, logicamente vem servir. Então se coloca nessa condição de servo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, isso aí, a referência está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, hein, que Deus diz que das trevas resplandecesse a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Deus se revela ao mundo em parte com a lei, né, a lei mosaica, não a lei mosaica propriamente dita, mas os 10 mandamentos, em parte a lei, mas uma parte pequena, e se revela grandiosamente em Jesus Cristo, certo? A glória de Deus é revelada na face de Jesus. Inclusive tem muita gente que hoje confunde Deus com Jesus, né? Mas Jesus vem trazer notícia do Pai. É o Filho que vem revelar o Pai. Desta forma ele diz: eu e o Pai somos um, no sentido de uma comunhão. Comunhão de ideais, né? de sentimentos. É aquele que cumpre a vontade do Pai integralmente. Certo? E aí a mensagem referente a esse capítulo 5 está lá, o versículo 5 está lá no livro Fonte Viva de Chico Xavier, psicografia de Chico, né? Autor Emmanuel, Espírito Emmanuel, capítulo 55, elucidações, fazendo referência à palavra de Paulo, que não proclamamos a nós mesmos. E aí o Emmanuel vai dizer: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. É como tem na música de abertura que a gente utiliza aqui, né, na nossa série, do Tim da Vanessa, a música, do Tim, né, só do Tim, e que faz aí referência justamente a gente se calar. É preciso calar para deixar Jesus falar. Porque se a gente for falar de nós, vai dar bobagem. Vai sair coisa que não é para sair. Então é preciso que a gente se diminua para que ele cresça. E aí o próprio Paulo vai dizer também, né? Não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. É isso que o Emmanuel está dizendo. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a de prestação do serviço em seu nome, não em nosso nome. Compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. Então, às vezes, a gente quer ir para o centro espírita para servir a nós mesmos. Quer fazer palestra para exercer o quê? A vaidade, dar vazão à vaidade, ao orgulho, né? E aí, quando vem um menor contratempo, fica o orgulho ferido, melindra, aquela coisa toda.
E a gente esquece da nossa função primordial, que é a de servir em uma obra que não é nossa. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos simples impulsos de dominação. Por quê? Em todos os climas e situações, o companheiro da boa nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Gosto da definição que o Emmanuel traz: trabalho servir. Não é só o trabalho, é o trabalho servir. Por que eu estou aqui? Por que você vai trabalhar na casa espírita? Por que você vai distribuir um alimento? Porque o intuito não é só trabalhar, é servir principalmente. Porque se você trabalha sem o intuito de servir, não adianta. Não adianta. Ah, não é só a questão do movimento, mas o porquê do movimento. Qual é o intuito? É isso que Deus vê em nossos corações. E aí, Paulo vai continuando. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não nossa. Isso aqui é fantástico. É fantástico. Porque quando a gente pensa que está adquirindo um certo conhecimento, aí a gente lembra: opa, eu sou um vaso de barro. Um vaso. Como que é o processo de formação de um vaso? Como é que o oleiro faz o vaso? Primeiro ele começa a bater na argila, né? na terra. Começa a bater naquela lama. As pancadas da vida. Depois ele vai moldando como ele quer. E o vaso vai tomando forma. E ele vai moldando. É Jesus direcionando a sua vida. Direcionando os seus caminhos. Depois de algumas pancadinhas, né? Necessárias. A pancada é para amolecer. É para amolecer a terra. É amolecer o nosso coração. Depois, quando o coração está molinho, receptivo, aí ele vai moldar. Depois que ele molda, você fala assim: acabou? Não, não acabou. Aí vai para o forno, que é para endurecer o vaso, porque ele está de barro ainda, né? De terra ali molhada ainda. Então ele vai para o forno. O forno o quê? São os desertos da vida. São as provações. É o forno. Porque o forno vai endurecer o vaso, vai dar resistência ao vaso. Só que no processo do forno tem vaso que racha, que não aguenta. E aí o que acontece quando o vaso racha? O oleiro joga fora? Ah, isso aqui não presta. Não. Volta para recomeçar. Recomeça o trabalho. Até o momento que ele não vai mais rachar no forno. Aí ele está um vaso formado, durinho, certinho, resistente. Para quê? Para receber o óleo divino, o azeite limpo, puro. Então, quando você passa por esse processo todo, está formado, está resistente, aí você recebe o azeite, que é o quê? A palavra, né? A palavra de Deus, as verdades, as leis morais, né? Você recebe tudo isso, só que você ainda é vaso. Porque a própria sabedoria é o óleo. É o óleo. Só que você é o vaso receptáculo do óleo. Você não é o óleo. Eu não sou o óleo. Eu não sou o líquido puro. Não, eu sou o vaso que recebe. O óleo provém de Deus. De Deus.
aí Paulo vai falar brilhantemente, né? É importante a gente sempre lembrar disso, que essa sublimidade é virtude de Deus e não nossa. E olha isso aqui, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Então é assim, a gente leva uma pancada da vida, mas nada destrói a gente. As tribulações chegam, mas a gente não fica angustiado com aquilo. A gente sabe passar. A gente fica perplexo diante de algumas situações, mas a gente não desanima. Por que Paulo coloca isso depois de dizer que a gente é vaso de barro? Porque como a gente é vaso e recebe o óleo que é de Deus, é uma parte da explicação, a outra parte é que nós seremos testados, atribulados, perplexos, perseguidos, derrubados, mas esse mesmo Deus que dá o óleo, Ele também não nos abandona. Então assim, o óleo não é meu, mas o dono do óleo está comigo. Entende? Olha que profundidade que Paulo coloca aí. E aí tem mensagem do Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, capítulo 88. Tira aqui, Palavras de Vida Eterna, capítulo 88, Vasos de Barro. Acho linda essa mensagem. O Emmanuel vai dizer: não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Olha, gente, isso é importante. Não é nem por conta só da nossa vaidade, não, da gente lembrar que a gente é vaso, não. Mas também, quando a gente cair, a gente lembrar que a gente é só um vaso. Eu caí, então eu não vou mais falar do Evangelho, eu não vou mais trabalhar no Evangelho, porque eu não tenho capacidade para isso, porque eu caí. Meu filho, mas você é um vaso. Você não é o óleo. Eu não sou o óleo, então a gente vai cair mesmo. Então não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caístes, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estivesse em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Porque como a gente vai se levantar se a gente não entrar em movimento do recomeço do trabalho, do auxílio ao próximo? É isso que vai nos levantar. Senão a gente vai passar a vida caído. É o trabalho, o serviço, quem vai nos levantar. Se doente, obrigado, Dani. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Insultado, ouvida toda a ofensa e auxilia sem mágoas. Resumo da ópera: independente do que aconteça, prossiga servindo e amando. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da flama da verdade e da flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro,
para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. A humildade, né? Humildade até nos nossos erros, sabe? Olha, eu sou humano, imperfeito, falível, eu vou cair em alguns momentos, vou fazer o possível para não cair, mas eu vou cair em alguns momentos, e quando eu cair, eu tenho que lembrar que eu sou um vaso de barro e recomeçar. Porque senão, gente, a gente parte aquele ponto de partida da presunção, do orgulho, dizer assim: olha, eu sou trabalhador espírita e eu não caio mais. Aí na primeira queda eu abandono o trabalho, porque eu não contava que eu ia cair. Caí, me vi no chão e abandono o trabalho. Isso é presunção, é orgulho de quem achava que não ia cair. Quando a gente sabe que a gente é vaso de barro, não. Caí, vou fazer o possível para não acontecer de novo e vou continuar servindo, porque eu sou um vaso de barro. E temos outra mensagem agora com relação ao versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 102, atribulados e perplexos. O Emmanuel vai dizer: desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Isso não é novidade, né? Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles, os seguidores do Evangelho, relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. É aquela coisa: você ensina o Evangelho, então você não pode errar, tem que ser perfeito aos olhos do mundo, né? Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Então, martírio pode significar renascimento. Renascimento, tá? Se encarado aí com os olhos do Evangelho. Renascimento ou ressurreição eterna. Muito lindo isso, né? E dando sequência ao capítulo, Paulo vai dizer: trazendo sempre em nosso corpo as mortificações de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Porque nós que vivemos somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte se opera em nós e a vida em vós. Olha que coisa linda. Ele está dizendo: olha, nós somos apóstolos, a gente está entregue à morte o tempo todo, como ovelhas destinadas ao matador. É isso? Para quê? Para que a luz do Evangelho resplandeça no mundo através do nosso exemplo, como foi através do exemplo do Mestre. O próprio Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Só que essa luz, ela vai ser testada. Ora, como eu vou dar exemplificação do Evangelho apenas com palavras? Não posso, não tenho como. Então, preparemos-nos para os testemunhos. Porque Evangelho é principalmente vivência. Então, como eu digo: meu irmão,
perdoa. O Evangelho diz para a gente perdoar 70 vezes 7, então perdoa. Aí, claro que a vida vai me cobrar uma exemplificação sobre o perdão. Alguém vai errar comigo, alguém vai fazer alguma coisa comigo que eu vou precisar perdoar. Isso é vivência. É isso que Paulo fala na linguagem simbólica, que nós trazemos em nosso corpo as mortificações de Jesus. Não são as chagas abertas de Jesus, não. Não é isso. São as dores morais na carne. Tá? É preciso que a gente exemplifique. E para a gente exemplificar, a gente tem que ser testado, provado, atribulado, perplexo, derrubado, para a gente mostrar, né, o nosso exemplo. E porque temos um mesmo espírito da fé, segundo está escrito, eu criei, por isso é que falei, a referência disso aí está lá em Salmo 118, versículo 10, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que também falamos. A gente não fala da boca para fora, como que o próprio Paulo disse, né, açoitando o ar, falando de nuvenzinha, de um reino assim que talvez exista. Não, a gente fala de algo que a gente sabe. A gente fala com certeza. Por isso a gente fala. Sabendo que quem ressuscitou Jesus, nos ressuscitará por Jesus e colocar-nos-á convosco, todos juntos, que o mesmo Paulo vem no livro dos Espíritos dizer que o nosso objetivo é gravitar o quê? Para a unidade divina. Então tá aí, ó, todos juntos, ressuscitados na vida eterna. Porque tudo isso é por vós, para que a graça, multiplicada por muitos, superabunde na glória de Deus. É por esta razão, porque não desfalecemos. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, se destrua, a sua carne, o interior, contudo, vai se renovando dia a dia. Porque fatores exteriores, a própria carne, em verdade, no final das contas, não vai importar tanto, a carne vai morrer, vai se transformar em outras formas de vida. Ainda que ela se corrompa, o interior vai se renovando, inclusive é uma das formas da lei divina atuar, a corrupção da carne na renovação do espírito. Uma doença, por exemplo, como um processo de cura para o espírito. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? O que é do presente é nossa momentânea e leve tribulação. Produz em nós um valor sobremodo sublime para a glória eterna. Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito que por mais longa que a vida física que encarnada nos pareça, ela é como um relâmpago na eternidade. Ela passa muito rápido. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aí. Porque o Espiritismo não veio destruir a lei, veio completá-la. Não nos contemplamos as coisas que vemos. Nós não contemplamos, as coisas que vemos, mas sim as coisas que não vemos. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu ando na carne, mas não milito segundo a carne, e sim segundo o Espírito, que é imortal. Temos duas mensagens sobre o versículo 16 e 18. Bom, gente, com relação ao versículo 16, então, temos aí, ó,
Devagar, mas sempre, capítulo 62, lá do Fonte Viva, o Emmanuel comentando sobre essa questão do homem exterior se corromper, mas o interior vai se renovando dia a dia. E o Emmanuel ele vai dizer: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Começa o tecido nos fios. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. Então sim, nós vamos nos renovando dia a dia, mas a gente não pode esperar que essa renovação se dê do dia para a noite. É um processo, metro a metro, todo dia um pouquinho. Senão a gente fica com aquela expectativa de ser perfeito nesta encarnação. E isso não vai acontecer. Claro, não é ensejo para a gente abandonar o nosso serviço, a nossa reforma íntima, mas é para a gente ter consciência de que nós temos a o nosso próprio processo de gradação. E Deus respeita isso, Jesus respeita isso. E para que a gente também respeite nos outros. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Ou seja, você quer ser um grande trabalhador do Cristo, um grande trabalhador de Deus? Ótimo, não abandone esse sonho. Não abandone esse intuito de crescer na inteligência e no amor. Isso é válido. Mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. Porque às vezes a gente quer começar pelo grande, né? A vida é processo renovador em toda parte. E, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Então, ainda que o corpo morra, o espírito continua. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, a reforma íntima, o bom combate, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça, no trabalho, no servicinho diário, aqui no Centro Espírita, em sua casa, no trabalho material, na igreja, todo dia um pouco, todo dia. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age com regularidade, de alma voltada para a meta, foco. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. A gente percebe que a mensagem é sempre prosseguir, né? Prosseguir sempre, caminhar sempre, não parar. O tempo implacável dominador das civilizações e homens marcha em apenas 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Marcha um pouquinho a cada hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Devagar, mas sempre, sem parar. O negócio é esse, é não parar. O Chico falava, né? Olha, eu sou um verme rastejando na terra. Se Chico é um verme, imagine eu. Eu sou um verme rastejando na terra, mas sempre rastejando para frente. Sempre para frente. Então, o intuito é esse. E
finalizando aí, agora a última mensagem com relação ao versículo 18, que a gente contempla o que a gente não vê, ou seja, a gente luta, vive pela realidade imperecível do mundo espiritual e não pela realidade carnal. Esse deve ser o nosso objetivo, que Deus nos ajude a gente não se distrair desse objetivo, porque o mundo oferece muitas distrações. Então que Deus nos ajude a não nos distrairmos do objetivo principal, que é o quê? Contemplarmos, vivermos, lutarmos pela realidade imperecível e não por aquela que é perecível. O Emmanuel vai falar entre o berço e o túmulo, também no Fonte Viva, capítulo 68. Ele vai dizer: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno, na alma do artista. Ele está falando o que aí? Olha, as formas físicas, materiais, densas, elas são efêmeras. Elas passarão. Mas aquilo que transcende a forma física, aquilo permanece. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice na forma física. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ver. André Luiz vai falar, né? Usa a juventude do teu corpo para guardar tesouros eternos. Acho que é o André Luiz, eu acho, se não for me perdoe, mas algum benfeitor, algum benfeitor dessa galera boa aí, né, que vai falar isso. Utiliza a juventude do teu corpo para assegurar valores eternos. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, porque essa casca vai perecer. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Eu lembro muito do encontro do senador Públio Lentulus com Jesus, que Jesus fala: olha, senador, as riquezas e a glória do teu império são bem perecíveis e miseráveis. Falando do Império Romano, né? Que era o dono do mundo na época, né? Parecia indestrutível, e Jesus fala, está no livro há 2000 anos. A glória do teu Império Romano são bem perecíveis e miseráveis. E hoje o Império Romano é história apenas. É provando isso aí. E desta forma, nós terminamos o nosso estudo de hoje, relembrando essa sublime frase de Paulo de Tarso, lá no versículo 8 deste capítulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então que você possa ter ânimo firme, coragem, muita garra diante dos desafios da vida que são naturais, e tenha muita serenidade, muito amor no coração, paciência, que tudo vai se transformando e a gente vai aprendendo e adquirindo, guardando os valores imperecíveis. Um grande abraço, que Jesus te abençoe e que Deus seja louvado.